Pai do Senhor, povo de Deus, amém? Estamos aqui mais uma vez para falar do dízimo novamente. Só que eu quero falar do dízimo em Atos 5, que não tem uma doutrina confirmada. Em Atos dos Apóstolos, aliás, não tem algum versículo que tirem para você uma doutrina sobre o dízimo, tá certo? Já esclarecendo, não sou contra, não estou abominando, apenas falando que neste versículo não tem, tá certo? Pode ter ficado a dúvida na mente de alguém, pensando de que o que eu postei foi claro demais, raso demais para tirar alguma conclusão radical do versículo ou do texto. Então vamos um pouco mais a fundo do que o versículo está querendo falar. Primeiro vamos começar no contexto. Muitos falam, você falou do texto, mas não falou o contexto. Primeiro que eu citei o texto completo do que eu estava falando, do que eu estava dando aquele pequeno estudo sobre Ananias e Safira. Mas vamos para o contexto. No contexto, após acabar uma discussão que estava tendo entre os apóstolos e as autoridades, os fariseus, Pedro agora está dentro do templo e agora as pessoas vendem suas herdades, suas propriedades, lançam aos pés dos apóstolos e os apóstolos saem dividindo conforme a necessidade de cada um. Tá certo? O último a fazer isso após chegar no texto de Ananias e Safira foi José, vendeu uma propriedade e deu aos pés dos apóstolos o preço completo da que tinha vendido. E Ananias e Safira tentaram fazer o mesmo. Aí no caso, já quero começar falando de que primeiro eles estavam vendendo suas propriedades e dando todo o dinheiro. Sabemos nós que dízimo é 10ª parte, tá certo? Dízimo é a 10ª parte. Após eu terminar de falar, iremos fazer algumas perguntas ao texto. E eu quero começar a fazer as perguntas ao texto. A primeira pergunta é: se em Atos a questão de Ananias e Safira era o dízimo, porque todos estavam vendendo suas propriedades e dando todo o dinheiro? Porque estavam dando todo o dinheiro. Não seria aí eles estarem dando todo seu salário que recebiam, entre aspas? Porque aqui sabemos, dízimo significa 10ª parte de tudo. Só que eles estavam dando tudo e davam aos pés dos apóstolos. Os apóstolos dividiam com a necessidade de cada um. Segunda pergunta: se existe uma doutrina do dízimo em Atos dos Apóstolos capítulo 5, por que Pedro não a cita? Porque Pedro em nenhum momento fala dela? Porque os apóstolos em nenhum momento falam dela em Atos dos Apóstolos? Terceira pergunta: em Malaquias fala que aquele povo roubava a Deus em suas ofertas e dízimos, mas em Atos os que eles estavam doando era mesmo o dízimo? Veja bem, aí sim temos que analisar o contexto. Era o dízimo que eles estavam dando, Mateus? Com certeza não era o dízimo que eles estavam dando. Porque existe uma pessoa que diz, não, mas eles estavam mentindo por causa do dinheiro, não sei o quê. Mas eles mentiram mesmo pelo dízimo? Claro que não. Veja o contexto, para não dizer que estou trazendo uma mal interpretação do texto. Porque estamos vendo uma claridade do texto aqui. E no final vou falar para você por que foi que houve aquele acontecimento e o real motivo para acontecer aquilo. Sim, Malaquias fala que o povo roubava Deus em suas ofertas e dízimos, só que em Atos dos Apóstolos não tem nada a ver, tá certo? Se você for ver Atos dos Apóstolos, não tem nada a ver de dar 10ª parte, não vai ter nada a ver de dízimo, não vai ter nada a ver deles ter roubado o dízimo. Eles estavam dando sua oferta, estavam vendendo, estavam dando tudo, tá certo? 100%. No caso que Ananias e Safira não fizeram isso. A mentira foi por causa do dinheiro, mas se eles tiraram apenas uma parte, já não era mais do que 10%? Foram perguntas que eu fiz ao próprio texto ao qual lemos. A mentira foi por causa do dinheiro, tá certo. Com certeza. Mas se eles tiraram uma parte do que eles venderam
já não era o suficiente para ser mais do que 10%, mais do que o dízimo, então essa questão está também descartada, tá certo? Se em Atos a questão era dízimo, porque eles não tiraram apenas a 10ª parte, porque traziam todo o dinheiro. E aí, tem como responder? Não tem, porque na verdade não tem uma doutrina do dízimo, meu amigo. Em Atos dos Apóstolos capítulo 5, não tem. Em Malaquias tem. Se você for ver nas cartas de Paulo, vai estar falando de cada um contribua conforme o seu salário. Vai estar falando aquele que dá com alegria também. Essa é a oferta que Deus recebe. Tá certo? Mas nesse texto não tem. Agora, sabe qual foi o erro? Eu vou ser mais profundo. A igreja, neste período, Pedro e João, que são os apóstolos que estavam dentro daquele templo, que são citados na Bíblia Sagrada, eles estavam convertendo almas, pregando e convertendo almas, após eles terem sido açoitados e dignos, que eles se consideraram dignos de ser açoitados por Jesus Cristo. Eles estão no templo, a igreja estava crescendo, começou com 120, foi para 3.000, depois quase 5.000. E a igreja ia crescendo. O alimento da igreja era a oração e a palavra de Deus e o derramamento do Espírito Santo. Pedro, quando terminava de falar, descia sobre o povo o Espírito Santo de Deus. Mas veja bem, a igreja estava crescendo, certo? Porque eles morreram na graça. Eles morreram na graça. Não foi ninguém que chegou e matou eles, foi a graça. Foi o próprio Espírito Santo. Por quê, Mateus? Porque na verdade a igreja estava crescendo. E Ananias e Safira mentiram. E o que Deus não queria? Deus não queria que a igreja crescesse debaixo de mentira. Deus não queria que a mentira afetasse o crescimento da igreja. Tá essa questão. Tá certo? Isso é a conclusão de tudo que tiramos disso aqui. Não tem dízimo. A questão completa é essa. A mentira iria afetar o crescimento da igreja e Deus não queria isso. Se eles morreram por causa de pastores que falam por causa de dízimo, liderança que falam por causa de dízimo, que em Atos 5 é dízimo, porque hoje muitos não morrem por dar o dízimo incorreto. Tem como explicar? Porque muitos não morrem hoje, do nada, porque Deus não mata porque dá um dízimo incorreto. Tem como explicar? Porque na verdade a mentira iria afetar o crescimento da igreja. Esse era o problema, tá certo? Deus te abençoe em nome de Jesus. Esse é um vídeo tirando as dúvidas que ainda tinham em Atos dos Apóstolos capítulo 5, complementando o primeiro vídeo que eu postei, e que Deus te abençoe em nome de Jesus, tá certo? Agradeço a todos. Fiquem com Deus.